Ah, agora eu fiz certo, Cecília. Oi, tudo bom? Eu disse, Oi, tudo bom, Viviane? minha primeira live, eu disse, me perdoem as Não, tem gafes que eu venho a problema. cometer hoje, mas eu não a gente está aprendendo de tudo nessa quarentena. Tudo é É verdade. novidade, né? Assim, assim. Eu, assim, que a gente que é do povo dos 30, mais que 30, né, Cecília? O povo dos Bota mais de dobro no 30. 30 não Só é um tão pouquinho, só um pouquinho mais. pouquinho mais de 30, né? Só. A gente não tem o costume que essas crianças hoje têm, que entram, já sabem de tudo, já sabem fazer, já saem fazendo tudo, não é tão fácil. É verdade. Eu, pelo meu lado, peno um bocado. Pena É, nada, ela tem mais técnica do que eu. é. A minha filha me ensinou hoje de manhã, de tarde eu fiz um teste no meu pessoal, falei, brinquei com meu marido um pouquinho, e aí a gente tentou fazer, mas foi a primeira vez, eu disse, bom, vamos lá. Vamos para frente. Tá todo mundo fazendo, né? Essa época, então, né? Eu acho Vamos que nós. tem que ir treinando. A primeira vez não sai tão bem, a segunda um pouco melhor, na terceira saiu melhorzinho, e aí a gente vai aprendendo mesmo. É isso aí, é isso aí. Que bom recebê-los. Então, eu disse que eu tô fazendo a minha primeira live em grande estilo. Ah, É, muito obrigada. eu fico muito feliz de ter vocês aqui no nosso Insta da Balari. É uma honra. Nossa, né? E desde o final do ano passado a gente tem feito uma parceria com os produtos de vocês, né? Da Pá Classic. E a gente está colocando nas nossas lojas, então, assim, é uma honra que a gente tem de ter vocês até para agora, então, para a gente esclarecer algumas coisas perante os nossos consumidores, as pessoas que aqui no Sul a gente quase não tem acesso a sapatilhas de ponta, é um pessoal que é bastante carente, não tem, né? Eu digo que às vezes a gente é esquecidos aqui no Sul. E aí eu pensei, um dia eu estava tomando banho e disse, nossa, por que a gente não faz assim? As minhas funcionárias têm dificuldade em saber algumas coisas, né? As minhas vendedoras. E eu acredito que as nossas professoras de dança também, de balé, têm também essa mesma dificuldade. Eu pensei, vou chamar a Cecília, vou chamar o Pedro, para a gente conversar um pouquinho sobre as sapatilhas. Gostaria que vocês falassem para nós um pouquinho sobre como começou, como continuou, né, Pedro? A gente já conhece há anos a qualidade das suas pontas e desde a época que era feita a secar pela sua dança, enfim. Gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente, depois eu vou fazer alguns questionamentos, que é o que algumas professoras me fazem, as minhas vendedoras fazem, que eu espero que esclareça algumas coisas. E também a gente pode, se alguém quiser deixar alguma questão por escrito, mandar alguma coisa, depois no final a gente dá uma lida, alguma coisa que foi pertinente, a gente pode também, que eu não tenha perguntado, a gente pode perguntar também. Ou posteriormente nós enviamos a resposta, com o maior prazer. Também, Bom, pode ser. você quer saber como começou? Bom, começou comigo quando eu comecei a fazer balé. Eu saltava muito, que eu vinha de dança folclórica russa, e as sapatilhas de meia ponta explodiam no meu pé. E então eu comecei a fazer para mim. Uhum. E tinha dois fabricantes em São Paulo, com a sua própria loja, e um fabricante no Rio. Então, praticamente, era muito difícil ter sapatilhas, né? Bom, Uhum. eu comecei a fazer meia ponta, e foi um sucesso, e aí os concorrentes, bom, se você não me comprar meia ponta, eu não te vendo ponta. Eu fui obrigado a aprender a fazer ponta, né? Uhum. Então, eu comecei a fazer ponta em 1972. Nossa, não era nascida ainda, Pedro. Eu estava É o que eu ainda no falei que projeto. eu sou um pouquinho a mais que 30. Um Só um pouquinho. pouquinho. Bem, aí eu tive a felicidade de encontrar essa minha joia que está aqui do meu lado, Ai, que né, lindo. que veio procura de sapatilha, porque ela falou que tinha o pé muito forte, que arrebentava todas as sapatilhas.
E aí ela me inspirou e eu fui fazendo, né? Quer dizer, trabalhando, desenvolvendo, enfim, quer dizer, tem... eu sou, dentro do Brasil, eu acredito que eu seja um dos poucos que começaram a fazer sapatilha. Quem... Deixa eu abrir um parêntese. Quando eu cheguei lá, eu tinha 13 anos de idade, né? E já me achava bailarina, calcule. E cheguei para Pedro, que era um bailarino famoso lá em São Paulo já, né? Ele tinha uma carreira, dançava com as melhores bailarinas de São Paulo, dançava com a Aracide Almeida, com a Jaci Homers. Gente, tinha uma bagagem, né? Beatriz Goldman. Não tinha. Eu cheguei 13 anos de idade, bailarina. Não, porque o meu pé é muito forte, eu quebro todas as sapatilhas. Foi a primeira pessoa que me chamou na Real, né? Me deu um banho de água gelada com pedra de gelo mesmo. Ele falou, deixa eu ver o seu pezinho, né? Mostrei o meu pezinho de Cinderela para ele. Ele falou, olha, o seu pé realmente é muito bonito, só que ele não é um pé forte. Ele destroça as sapatilhas porque é um pé fraco. Meu Deus do céu, eu fiquei com tanto ódio daquele rapaz naquele momento que eu só fiquei lá porque minha mãe me obrigou a ficar para tirar medida, para ter essa sapatilha feita sob medida para o meu pé, né? Mas eu estava com muita raiva. Que legal. Há quanto tempo isso, Cecília? Meu Deus, eu tô com quase 60, tem muito tempo, Foi, né? foi 1970. 40 anos atrás. Ah, um pouquinho. Vai, meu amor. A minha filhinha aqui. Dá um tchauzinho. Ó. Tchau. Aí, com o passar do tempo, quer dizer, surgiu, então, eu não queria dançar com ela, porque eu ia dançar com bailarina. Imagina, vinha uma bailarina do Rio de Janeiro que tinha estudado Você na está Rússia. falando uma coisa. Eu ganhei uma bolsa de estudos para a escola, onde ele também fazia aulas, estudava e dançava já com outras bailarinas. Eu cheguei lá, aluna, ganhei uma bolsa de estudos da dona Alina Bienatska, que eu era aluna da Vera Maia. Aí eu ganhei uma bolsa de estudos para continuar meus estudos, que a dona Vera me impulsionou para ir estudar com a dona Alina Bienatska, e o Pedro era professor de PADD nessa escola, e também estava com outras bailarinas já muito mais, já de carreira mesmo, né? E eu lá, aspirante a aluna. Sim. Bem, aí a Alina queria que eu dançasse com a Iliana Karin, é uma bailarina que vinha chegando da Europa, que tinha feito escola em Leningrado. Bem, aí, eu não sei porquê, a moça não pôde vir dançar, então a Alina falou, você dança com a Cecília. Imagina, a minha mão, eu pegava a cintura dela inteira. Muito bem. No dia do espetáculo, nós dançamos, eu não vou esquecer nunca, foi antes de a gente fazer o espetáculo em São Paulo, foi na cidade de Guarulhos. Bem, qual era o balé? Bela Adormecida, PADD. Quando vem a hora daquele beijo, aqueles olhinhos entraram no meu e ali não teve jeito. Depois daí não separaram mais. Não, nos tornamos muito bons amigos, sempre dançando com ela, com tudo, e bom, e aí a gente se casou. Aí teve a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, então tive que abandonar a fábrica em São Paulo, vim aqui para o Rio de Janeiro, infelizmente eu sofri um acidente no joelho em seguida, nunca deixei de ficar fazendo sapatilha para Cecília, enfim, e aí foi. Aí chegamos e desenvolvemos todo esse trabalho. Quer dizer, desenvolveram primeiro foi com a sua dança, né? Vocês tinham uma marca com eles. Veja, foi criada a marca Só Dança, a marca Cecília Cash, nos associamos à Só Dança, quer dizer, como eu posso dizer, foi levado a uma situação bastante conveniente, onde eu pude desenvolver ficar só na parte técnica. Sim. Mas, infelizmente, a sociedade não deu certo, se desfizemos a marca. A gente costuma dizer que deu certo pelo tempo que deu, né, Pedro?
foi o tempo, exato. né? E aí, como eu fiquei 10 anos afastado do mercado e eu comecei a dar aula, e vendo sempre as queixas das bailarinas, que a sapatilha não tava boa, o Teatro Municipal já deixando de usar sua dança, passando a usar Gaino. Bom, aí, por insistência de alguns alunos, então eu falei assim, bom, eu não vou voltar com a marca Cecília Cash, eu vou fazer para Classic por Cecília Cash. E aí, E já faz quanto tempo, Pedro, que vocês... Já estamos há 2 anos com a Pá Classic, né? Quer dizer, então o que eu estou procurando fazer é lançar. Nós tínhamos na linha CK, na linha Cecília, a Performance, que foi uma sapatilha muito boa e continua sendo boa, né? Quer dizer, foi muito sucesso. E depois a outra que foi dirigida mais, digamos, ao nível de aprendizado das escolas mais singelo, vamos dizer, dessa forma mais agradável, né? Quer dizer, com menos esmero técnico. Quer dizer, então eu fiz a CK40, que é justamente para alcançar essa gama de alunos que não vão ser bailarinos, mas eles fazem balé porque gostam, né? Quer dizer, então não é aquela aula diária, não é aquele fome de fazer, né? Quer dizer, então fizemos, retornei esses 2 modelos. Então, Pedro, pelo que você está me dizendo, a performance seria para bailarinas que almejam ou já profissionais. Veja uma coisa, na linha performance, exatamente, era na linha CK, na linha Cecília Cash, era uma sapatilha destinada a profissionais e bailarinas avançadas. Né? A performance. Performance, pois é. Mas nesse novo projeto, o que eu fiz? Eu comecei a calibrar as palmilhas, porque o que suporta, o que o pé precisa é de um suporte no seu arco. Quer dizer, então eu fiz a pré-ponta, que é uma ponta realmente para iniciantes, quer dizer, então não foquei só atender ao profissional. Eu já atendi quem está iniciando, quer dizer, quem vai pôr a sua primeira ponta, então pode começar com uma ponta, com uma palmilha bem macia, que ela pode ter boa articulação na meia ponta, fácil transição. Né? E como ainda voltei a dar aula, apareceram mais meninas, Pedro, mas a CK40, né, que era a CK40, não era a Toshi, era tão boa. Eu falei assim, tá bem, eu vou relançar a CK40. Então, por isso que eu relancei a CK40, mas eu estava satisfeito com a performance, eu não queria confundir muito o mercado. Porque senão fica muito difícil. Fica muito difícil. Veja uma coisa, o problema é que nós tínhamos na nossa dança. Eu acredito que nós tínhamos 10 ou 15 modelos de ponta. Agora, imagina para uma loja colocar 10, 15 modelos de ponta com 3, 4 larguras, número, meio número. Quer dizer, não dá para fazer. Condições, não tem capital de giro para uma loja ter. Isso funciona. Na marca Cecília Cash nós fizemos porque a gente exportava para a Europa, para os Estados Unidos, e lá eles já têm esse hábito de comprar número, meio número, largura A, B, C, D, E, quer dizer, várias larguras, mas no Brasil não. Sim. No Brasil a gente tem, como eu desde o início... nem dinheiro. Exatamente. A realidade é outra. Exato. Quer dizer, na década de 70, o mercado era muito carente. Quer dizer, então tinha o quê? A Casa Pávlova, a Balé do Centro e a Raíza Guimarães aqui no Rio de Janeiro. Elas faziam números inteiros e uma única largura. Eu fui para a Argentina e cheguei lá na Argentina, no Sutor de Micerian, eu fiz um intercâmbio com ele, porque eu já fazia meia ponta numa que se chama máquina de palmilhar. Se não costurava na mão, costurava nessa máquina. Então, nós fizemos um intercâmbio. Mas lá na Argentina, eles tinham 2 larguras e os meios números. Quer dizer, então, eu introduzi no Brasil com sucesso meio número, porque é muito importante, porque a sapatilha tem que estar bem assentada no pé, né? E a largura, porque tem menina que tem um pezinho um pouquinho mais largo e as outras não. E isso já na década de 70, quer dizer, então eu mantive isso, que atende muito bem o Brasil. Atende muito bom, bem mesmo. A gente nota bastante na hora da venda que tem meninas que o pé fica apertado quando ela é o box mais fininho e às vezes fica solto também, no caso do pé magrinho.
Se você for seguir o roteiro que nós combinamos previamente, a resposta disso vai estar nas suas perguntas. Vai estar lá, né? Isso. Pois é, então vamos seguir lá aqui, ó. Quer ver, Pedro? Eu tinha feito algumas perguntas aqui que as professoras me passaram, né? Na verdade, as sapatilhas PA Classic divididas em quantos modelos? Aí a gente falou que é da Performance e da CK40. Eu queria, assim, a principal diferença das duas, dos dois modelos. Bom, a diferença... Um momentinho. Acredito que seja das palmilhas, né, Pedro? Não. Bom, na linha Performance, com exceção da pré-ponta e a intermediária, são palmilhas 3/4. Né? Que eu acho que a grande diferença que tem, né, nas pontas, em comparação a outras, né? E outra coisa que me chamou a atenção, que eu não tinha essa informação depois que a gente conversou, é que a pré-ponta e a macia da Performance, a palmilha é inteira também. É isso? Exato, porque mesmo sendo Performance, é uma palmilha inteira, mas como ela é muito suave, muito macia, quer dizer, ela não vai influenciar, porque, veja uma coisa, a parte do calcanho, ela não move. Nós temos o movimento no arco das falanges e do metatarso. Então, o que eu preciso? Eu preciso que se dê o apoio do pé. O calcanhar não preciso, então por isso que dá uma linha bonita no pé. Já a CK40 são todas com palmilha inteira. Porque vamos seguir uma tradição de mercado, porque tem meninas que não se acostumam, acham que ela vai ser muito frágil. Sim. Então, aí tem na Performance o decote da Gasp é U e o decote da CK40 é em V, estilo russo. Sim, sim. Aí nós temos as palmilhas, né? Então, as diferenças de palmilhas nos dois casos. Nós temos as palmilhas, começamos na Performance, pré-ponta, intermediária. Depois vem a macia, normal, reforçada e super reforçada. Pré-ponta, intermediária, palmilha inteira. Macia... Na Performance, a palmilha inteira. Macia, todas as demais são 3/4. Né? Tá. E na CK40? São todas palmilha inteira. Todas. E aí tem quais? Tem macia? Macia, normal, reforçada e super reforçada, que inclusive a solicitação de uma outra cliente de Curitiba perguntou se eu poderia fazer um pouco mais reforçada, super reforçada, mais reforçada ainda, porque a Soldança colocou tanta dureza na palmilha da CK, que era a CK40, que as meninas acostumaram. Quer dizer, então está em estudo para a gente fazer uma super reforçada mais firme do que essa. Tá. Mas ainda não existe, no caso, né? Não, existe, vai existir, quer dizer, só estou aguardando o retorno. Não, vai continuar macia, normal, reforçada, super reforçada. Só que vai ser uma super reforçada mais dura do que essa. Entendi. Não vai ter uma nova classificação, vai só reforçar mais a super reforçada. Só reforçar mais a super reforçada. Tá, tá bom. Outra pergunta que a gente tem bastante, tá? Se tanto a CK40 e a Performance pode ser indicada para iniciantes? Pode. É indiferente. Indiferente, qualquer uma delas é palmilha inteira, como o senhor tinha explicado. Vai depender da professora, por exemplo, se a professora que dançou, ela usou Performance, ela vai indicar Performance, se ela usou CK40, ela vai usar CK40, quer dizer, isso a professora geralmente indica, orienta os alunos, não é? Geralmente é o que elas têm costume, né? O que elas têm conhecimento. Exato. É complicado se indicar qualquer coisa se não tem conhecimento, né? Então é uma questão mesmo de elas terem conhecimento do uso da sapatilha, né? Exato. Como professor de balé,
Quais as recomendações que você dá para as escolas ao iniciar o trabalho de pontas com as estudantes? Bem, essa parte eu vou deixar para a Cecília, tá? Tem aqui de uma professora que você me passou, que as sapatilhas são divididas em quantos modelos, já respondi. Algumas estudantes, essa que eu achei bastante interessante. Pode Tem falar. uma aqui que eu vou achar uma pergunta que você me passaram de uma professora que achou... Que ela tem preocupação de dar tendinite nas crianças, é isso? Algumas estudantes tendem a puxar o pé para trás ao usar uma nova sapatilha. O que elas devem fazer para que isso não aconteça? Aí, então, primeiramente, antes de dar início ao trabalho das pontas, a aluna deve fazer exercícios de reforço e sustentação da musculatura corporal, em geral, com exercício rotineiro, respectivos na meia ponta, sempre atendendo à exigência que a meia ponta seja bem alta, para que o trabalho da barriga de perna, gastrogêmico, seja um trabalho de fortalecimento das pernas. Os mesmos exercícios serão executados nas pontas. Portanto, é fundamental desenvolver a força dos pés. Exemplo, relevés, échappés, piqués, etc. Não? Quer dizer, aí outra pergunta que também achei bastante interessante... A Cecília vai responder a primeira que você falou, que seria as dicas para... recomendações. Exato. Aí a Cecília faz essa parte. O trabalho de pontas. Isso. Olha, é fundamental que as sapatilhas sejam do tamanho do pé da garota, né? Comprar uma sapatilha ou grande demais ou pequena demais não resultará um bom trabalho de início da formação, da força, da elasticidade e do tornozelo, do colo de pé, dos dedos. É importante que a aluna possa caminhar em meia ponta alta, que ela compre uma sapatilha em que ela possa caminhar na meia ponta alta, fazer os demi-pliés sem que o calcanhar da sapatilha caia do pé. Não adianta se comprar uma sapatilha um número maior da aluna, do pé da criança, porque vai crescer. Não, isso vai dificultar o trabalho da professora, fazer com que essa criança tenha domínio das sapatilhas de ponta. É importante que a sapatilha permita à aluna executar os passos de fortalecimento, os passos básicos, com força, equilíbrio e também com flexibilidade, para que o tornozelo possa aprender, né, ter um mecanismo de força para poder equilibrar todo o peso do corpo sobre os dedos. Então, é fundamental. E a sapatilha não pode ser aquela sapatilha dura, que a criança não consiga subir. Porque, geralmente, os pais compram a sapatilha, não, porque tem que durar um ano. Exato. Só que isso não auxilia. Eu sempre dou esse exemplo. O médico, o cirurgião, ele não pode usar uma faca para fazer a cirurgia, ele tem que usar um bisturi apropriado, afiado, e para cada exigência da sua profissão. A mesma coisa, as sapatilhas de ponta. É um instrumento de precisão no trabalho, no aprendizado. Um desenhista não usa o mesmo lápis para toda forma de desenho. E um artista plástico, ele não usa a mesma tinta para fazer várias etapas da sua pintura. É a mesma coisa a sapatilha. A professora tem que ter a sua aluna um instrumento de precisão nos pés para que a professora possa desenvolver esse trabalho. O potencial precisa ser um instrumento facilitador para o desenvolvimento do potencial da menina, né? Não pode ser algo que dificulte mais, porque já não é uma coisa fácil de ser executada. Exato, e exige muita precisão, tanto musical, como precisão de domínio do espaço, que a
que essa aluna vai ter que aprender com uma sapatilha de ponta nos pés. É fundamental que se desenvolva a força dessa criança, dessa aluna, através de exercícios que já foram previamente feitos na meia ponta, de forma a conduzir o trabalho nas pontas com celeridade. Porque, de outra forma, a criança vai subir no sapato de ponta sem ter o preparo físico, não vai ter a menor condição de se evoluir, de evoluir esse trabalho nas pontas. E aí vem a frustração da professora, a frustração da criança, de não conseguir se desenvolver. Importantíssimo que os pais possam entender que essa é uma disciplina que exige muito estudo, muita dedicação e o instrumento de trabalho, porque essa criança, embora seja uma coisa muito prazerosa, que a gente começa lá na tenra idade dos 8, 10, 12 anos, sim, é um trabalho como se já fôssemos direcionadas a uma profissão. Sim. Então, a criança que tem esse dom, que quer seguir essa profissão, os pais têm que entender que as sapatilhas são instrumentos de precisão. Sim, veja, excelente, excelente. Eu achei a pergunta aqui, foi uma pergunta sua. Né? A pergunta sua, para a bailarina que já tem um pé bastante reforçado, qual a sapatilha... qual a sapatilha que você indica? Primeiro, aquilo que voltamos quando a Cecília falou que tinha um super pé. E a gente tem que definir o que é um pé reforçado. Quer dizer, a Cecília, eu tinha uma aluna chamada Fernanda, e eu vou citar um exemplo que eu vi ontem no Instagram, de Ana Salenko, que ela está com uma sapatilha praticamente sem palmilha, só com o box. Lógico, é uma primeira bailarina lá do Bolshoi. Berlim. Ela está trabalhando em Berlim agora, a Cecília me corrigindo aqui. Quer dizer, então ela está usando uma sapatilha de ponta sem palmilha. E ela sobe na ponta. É uma profissional que começou lá atrás como uma aluna. Provavelmente ela passou por várias etapas até desenvolver essa força absurda nos pés. Mas é assim que se trabalha. Sim. Paulatinamente no desenvolvimento da força dos pés. Esse é o objetivo. Que possibilita até uma aluna avançada a usar uma palmilha flexível, macia ou normal, mesmo tendo um pé muito protuberante, um colo de pé protuberante. É a força desse pé que vai determinar a palmilha que ela vai usar. Ou seja, os exercícios preparatórios e depois os exercícios de fortalecimento desse pé é que vai determinar que sapatilha vai ser usada, que tipo de palmilha ela vai usar. Tá? Mas tudo se parte da premissa de estudo através do desenvolvimento da força da musculatura. E assim, pelo raciocínio que vocês estão passando aqui pra gente, uma bailarina com o pé bastante reforçado, com uma força muscular bastante forte, um pé forte que a gente chama, essa bailarina não precisa de palmilha reforçada. Ela vai conseguir subir em uma sapatilha, como vocês falaram, praticamente sem palmilha. Porque a força está no pé da menina, não está na palmilha, é isso? Exatamente. Você veja, a Cecília tinha... nós tínhamos uma pupila que a Cecília fazia junto com ela, a aula com ela, a Fernanda Oliveira. Tanto a Cecília como a Fernanda subiam na ponta dos dedos, na meia ponta. Quer dizer, isso é um pé forte que tem a capacidade de se elevar. Aí eu tenho uma aluna agora que ela comprou, seguindo esse raciocínio. Pedro, ela estava lá no teatro, ela encomendou sapatilha reforçada. Aí depois que ela veio começar a fazer aula comigo, Pedro, a sapatilha está me puxando para trás. Eu peguei a sapatilha, amaciei a palmilha, agora está no eixo. Aí eu falei assim, você tem que usar uma palmilha normal. E aí resolveu o problema, quer dizer, quanto mais dura a palmilha, pior fica. Quer dizer, então imagina uma menina que não tem força no pé, ou diz que tem um bonito colo de pé, não confunda força no pé com bonito colo de pé. Quer dizer, o que ela vai fazer? Ela vai se jogar. Aí a sapatilha vai puxar para trás, porque ela não inflancou, ela não chegou no arco longitudinal do pé. Compreendeu? Então, porque a
palmilha não está deixando ela chegar no arco. Não está deixando ela chegar não tá deixando ela chegar no equilíbrio. Aí que está o X da questão. Entendi. Quer dizer, então a palmilha tem que fazer essa transição de ser fácil dela se levar na ponta. Aí, evidentemente, tudo aquilo tem que se esticar, tem que se alongar, esticar bem a perna. Tá? Você veja, um boxeador, para fazer boxe, ele enfaixa muito a mão, porque se ele for com a mão mole, os dedos vai acontecer. É a mesma coisa se uma pessoa pega eu não quero sentir, tá apertando muito o meu pé. Bom, está apertando muito o seu pé porque precisa. Agora, você imagina você pegar o dedo solto, o que acontece? Acontece isso. Então, se você pegar uma sapatilha larga, ela não te dá o suporte nos dedos, você não consegue. Exatamente, você não consegue ficar com os dedos firmes para se apoiar neles. Eles vão estar relaxados. Sim. Então, essa dica também é importante. Olha, observe a largura. Sapatilha, infelizmente, sapatilha de ponta, ela tem que ser bem justa no pé. É como uma luva de boxeador. Ou como uma luva de um cirurgião. Se ele pega uma luva frouxa, como é que ele vai ter a sensibilidade para fazer a cirurgia? Perde o tato. Exatamente. Quer dizer, sapatilha de ponta é um instrumento de trabalho. E tem que ser tomado como um instrumento de trabalho, como uma ferramenta para estudo. Ótimo. Inclusive, aí vem o dilema da ponteira. Porque hoje, bom, tem bailarinas que optam pelo uso de ponteira, mesmo alunas, mais alunas do que bailarinas, optam pelo uso de ponteiras, porque realmente é um trabalho extenuante, é um trabalho dolorido, muitas vezes leva à exaustão também, e a dor é um fator de inibição da boa execução. Então, algumas bailarinas, algumas alunas preferem usar sapatilhas de ponteiras de silicone, o que tira a sensibilidade dos dedos. Então, eu aconselho que, já que é impossível para que você possa tolerar o grau de dor que os exercícios possam exercer sobre o teu pé, que você use uma ponteira de silicone fina, para que você não perca a sensibilidade total dos dedos dentro do box, que é importante que você tenha esse domínio dentro do box, você que dança nas pontas. E o fato da ponteira ser grossa, eu não sei nem, eu nunca usei ponteira, ela ser robusta, implica na largura do box da sapatilha. E o box muito largo, ele tira aquela estrutura de linha do pé. Sim. O pé não pode estar frouxo dentro do box, porque isso também causa lesão. Em qualquer sapatilha, mesmo sapato de rua. Usa o sapato frouxo no teu pé para ver o que acontece. Enche de bolha o teu dedinho, o calcanhar também não para. Ou muito apertado também, vai criar bolha, vai criar tendinite. É uma questão de conhecer o seu métier, conhecer o seu estudo. Eu preciso de uma sapatilha adequada para o meu pé, que meu pé caiba dentro e que eu possa executar os exercícios de fortalecimento suficientemente com segurança para que eu possa me tornar uma aluna exímia da prática do balé clássico. E depois me tornar uma profissional. Não existe pular etapa. É esse subir de degraus, é essa escada, degrau por degrau. Eu ter sapatilha adequada para que eu possa fortalecer meus pés, para que eu possa ter domínio deles, eu dominar a sapatilha de ponta para que eu possa dançar e não me jogar em cima do sapato e a sapatilha suportar o meu peso. A sapatilha tem que ser um instrumento facilitador da técnica, tá? Perfeito. Outra questão que nos falam muito, tá? E que nos perguntam muito: quanto tempo dura uma sapatilha de ponta? Quanto tempo deveria durar uma sapatilha de ponta? Olha, é muito relativo isso, tá? Depende de quantas aulas por semana se faz, quantas horas se mantém nas pontas. Se a aluna faz aula 2 vezes por semana, vai durar 1 ano a sapatilha.
tá? É um exagero falar um ano. Mas 2 vezes por semana já que você faz aula. Ou seja, uma aula você vai fazer na meia ponta e na outra na ponta. Já vai ter um aproveitamento mais lento também. Agora, tem aquela aluna que faz 5 vezes por semana e usa sapatilha de ponta a semana toda. Depende também de como é o piso da sala de aula, como é a forma que essa aluna, essa bailarina, ela acondiciona esse sapato. Isso tudo tem uma variante muito grande. O que acontece? Muito da sapatilha ter a durabilidade é da forma que é usada. Se você usa essa sapatilha corretamente em aula e acondiciona bem, coloca ela para secar em piso adequado, ela tem uma vida, um período de vida. Agora, depende do teu uso. Tem bailarinas que usam uma sapatilha 1 mês, 2 meses, se faz aula todos os dias com a sapatilha, uma única sapatilha sem haver o revezamento também, isso também implica na durabilidade dessa sapatilha. No geral, geralmente o aconselhável seja que use 2 sapatilhas ao longo do mês ou 2 meses. Essas 2 sapatilhas vão dar conta do trabalho. E como que a gente deveria guardar a sapatilha? Qual é a sapatilha, ela nunca pode ser guardada depois da aula dentro do saco plástico, embrulhadinha dentro do saco plástico. Ok. Chega em casa, tira do saquinho, abre a sapatilha e deixa ventilar a sapatilha durante a noite. No dia seguinte, você pega, dobra a sua sapatilha novamente, acondiciona ela dentro do seu saquinho, não sei que saquinho que possa ser usado, o plástico ou de pano. A nossa é de pano. Acondiciona dentro do saquinho de pano, que é, inclusive, com respirador, é fantástico. E no dia seguinte, você usa a sapatilha. Mas sempre tem que ter o cuidado. Lavar a sapatilha, você tem que tomar muito cuidado com essa forma de lavar. A sapatilha é feita à mão, ela é colada, ela é artesanal. Então, você tem que ter muito cuidado. Não é mergulhar ou jogar lá dentro da máquina de lavar roupa, né? Uma escovinha, ou com um pouquinho de álcool no calcanhar, já limpa. Não existe essa de você pegar a sapatilha e jogar lá dentro da máquina de lavar. Mesmo qualquer marca. É impossível você ter a sua sapatilha em bom estado. A modernidade não chegou a tanto, né, Cecília? Não. Exato. Vamos lá, deixa eu ver mais alguma coisa que tenha ficado de fora, que a gente já tenha... eu tive uma professora que perguntou a opinião de você, acho que é para você, Pedro, sobre essas novas tecnologias das sapatilhas com polímeros, e, enfim, essas sapatilhas de plástico, né, que hoje em dia estão no mercado. Elas perguntam a opinião sua em relação, sem falar em nomes, né? A gente não está querendo falar em nomes, mas talvez vocês possam falar sobre isso. Vamos aí. Não, a gente não está aqui para criticar nenhuma sapatilha, nós estamos para poder dar uma orientação. A nossa parte, né? Cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue fazer com que mais pessoas entendam o quanto é importante uma boa sapatilha. Exato. Ecologicamente falando, eu faço uma ressalva. Salve Amazonas! Vamos poluir o mundo com plástico? Pois é. Essa ecologicamente. Né? Se sabe que o plástico demora anos. Muito bem. Tecnicamente falando, a sapatilha de plástico é um monobloco. Ela é bloco e palmilha. Ok? Dentro dessa sapatilha, as importadas, elas têm um outro polímero bem macio que recobre. Como o bloco é integrado com a palmilha, então teve uma dificuldade de se fazer meia ponta. Então, qual foi a solução que encontraram? Eu diminuo a altura do box. Eles diminuíram a altura do box. Sim. Quer dizer, então, com isso pode ser feito. Mas aí você tem
é a mesma coisa você pegar uma lata e começar a flexionar, ela vai quebrar. Ou pega um arame, você vai fazendo fricção, ele vai se partir. Sim. Então, tem um outro polímero que eu não vou saber, é uma espécie de um EVA, mas não é EVA. Eu não conheço esse material aqui, nunca quis mexer com isso. Quer dizer, que recobre justamente para não ferir os dedos. Sim. Só que isso também tem uma vida útil. É o tipo de uma espuma. Quer dizer, então tem uma vida útil. Quer dizer, aí se fala, bom, é uma sapatilha de plástico, sim, ela vai durar 100 anos. Mas o plástico vai durar 100 anos. Mas esse polímero interno, para fazer essa mobilidade, ele vai ter um desgaste. Quer dizer, a hora que essa sapatilha também, esse material se decompor, se desgastou, tem que ser trocar a sapatilha. Não tem como, porque ela vai te causar dano. Você imagina você ficar flexionando os seus artelhos em cima de uma quina. Vai lhe causar dano. Sim. Quer dizer, eu não desaconselho usar, porque gosto não se discute. Agora, observe, para que você não tenha. Quer dizer, porque eu sei de casos de meninas que compram uma sapatilha dessas de polímero, para a gente não falar vulgarmente plástico, 1 ano, 2 anos. Inclusive, pediram para... Pedro, não tem como você me colar o cetim de volta? Mas a unha dela ficou negra, ela estava com fascite plantar. Por quê? Porque está usando uma sapatilha que já perdeu a vida. Quer dizer, então, não é... ela vai durar... de plástico vai durar a vida inteira. Mas não é assim. Sim. Quer dizer, então, tudo tem um tempo de vida útil. Quer dizer, uma pessoa tem que se levar em conta o seguinte, muito bem, o pai, ou a mãe, ou o tio, enfim, quem quiser, veja o seu filho e o seu sobrinho. De quanto em quanto tempo você tem que trocar de tênis ou de sapato? Quanto tempo dura um tênis? Quanto tempo dura uma baiana? Ou seja, a sapatilha não pode ser eterna. Ela vai ter um tempo de vida útil. E o mesmo ocorre nas sapatilhas de polímeros. Ela tem uma vida útil. Sim. Eu espero que... Não, ótimo, excelente. Outra coisa, Pedro, que perguntaram aqui, como eu sei o tamanho da sapatilha de ponta? Eu vi que alguém que está assistindo aqui perguntou sobre isso. Como é que sabe para escolher o seu tamanho da sapatilha de ponta? Então, no caso, eu acho que seria interessante a gente falar em relação às numerações, né, da performance e da CK. Como escolher? A performance, ela está na numeração nossa nacional francesa. Eu mantive o mesmo tipo de numeração que eu tinha na época que era Cecília Cash. Ok? Quer dizer, com o passar dos anos, que eu fiquei afastado muitos anos do mercado, e retornando agora, o que eu observei? A Cecília sempre calçou um 37, mas ela compra um chinelo hoje 35. Eu tenho a esposa do nosso marketing que calça 40, mas ela compra um sapato 38. Quer dizer, então, eu estou percebendo que, principalmente para as mulheres, parece que foi reduzido 2 números. Quer dizer, então, por exemplo, a Cecília calça um 37. Ela vai pegar uma sapatilha para Classic 37. Eu calço um 30. Essa amiga lá, eu calço 38. Mas, na realidade, ela não calça 38, ela calça 40. Quer dizer, então, a gente tem que tomar como base o quê? Que número de calçado que você usa? Eu uso um 36 ou um 37. Muito bem. Quer dizer, então tem que... Começa a provar, vai fazer um fitting, né? Que acho que é importante, vai numa loja provar. Exatamente. A partir da informação que você está obtendo, que número que ela calça. E depois, então, depois que vai pegando prática, você vê, é um pé um pouco mais espalmado ou um pouco mais fino, então você vai indicar, olha, a largura B ou a largura C. Ok? Na CK40, ela está na numeração inglesa. Porque na performance eu tinha direcionado ela só no Brasil. Aí começou a se fazer exportação e, evidentemente, se precisou de fazer numeração nacional. E como
meninas falavam, pediam para a Cecília, Cecília, que ela vai para festival, fica dando curso, e ficavam se queixando, escuta, a CK40 era tão boa, por que vocês não fazem de novo, a performance está boa? Quer dizer, então nós retornamos, e para não atrapalhar a comunicação, nós mantivemos a numeração inglesa. Entendi. Então, cada uma tem uma numeração. A performance é numeração nacional e a CK40 é numeração inglesa. Se precisar, depois a gente pode fazer uma tabelinha, mas você tem um técnico aí super bacana que eles podem fazer a tabelinha que um 4 inglês é um 37 nacional, um 5 é um 38. A gente encontra também na internet, né, Pedro? Exatamente. Outra coisa que eu vi aqui, que teve uma pergunta, uma pessoa que está assistindo pergunta de novo se a CK pode ser indicada para iniciante. A gente já falou no início da live, né? Que é indicada, mas se quiserem responder de novo. Pode ser indicada para tanto a CK40, só que a minha recomendação é, primeiro tem que se fazer bastante exercício, fortalecimento de pé, o reforço do pé. Essa é a primeira regra. Aí a menina vai começar, por exemplo, no Kirov, na Ópera de Paris, no Royal Ballet Academy, eles usam o quê? Uma sapatilha de ponta sem a palmilha, para que a menina possa caminhar na meia ponta, fazer a transição em 2 pezinhos na barra. Por isso que na performance eu coloquei uma pré-ponta, justamente para fazer aquela sapatilha que acho que é conhecida no Brasil como sapatilha Royal. Só que a sapatilha Royal é para exame do Royal, só que elas não podem subir na ponta porque tem muito pouco material. É justamente só para a menina começar a sentir a sensação de que uma sapatilha no pé. Já a performance na pré-ponta, ela já pode subir, então fazer exercícios de 2 pés, subindo na barra, meia ponta a ponta, tudo direitinho. E a CK40, ela tem que começar com uma palmilha macia, porque ela não vai ter força para subir, a chegar no topo do pé. Sim, sim. Entendi. Olha, crianças podem usar a sapatilha da Cecília? Então, é isso, Beli, que o Pedro está respondendo agora, que sim, pode usar, desde que seja feito uma preparação, né? Um reforço muscular do pé prévio e que as palmilhas mais macias podem ser usadas. Cecília, só para avisar, eu acho que a gente está com 5 minutos só. Então, se cair, eu volto, a gente chama de novo e a gente faz novamente. Eu vou ser sucinta. Sim, a sapatilha CK pode ser usada por criança. O caso é só que essa professora, esse professor, tenha um trabalho muito direcionado na meia ponta, de preparo físico primeiro, a aula toda composta na meia ponta, para que essa criança adquira a força muscular suficiente e direcionada para o trabalho futuro de pontas, tá? Meia porque ponta o objetivo alta, né? claro. Que exigiu uma meia ponta alta da criança prévia à ponta. Exatamente. A aula tem que ser com rigor, na meia ponta tem que ser muito rigorosa, já visando o preparo de trabalho para as pontas, porque o objetivo da menina está nas pontas, e sempre foi isso. Tá? E se essa garota vai começar a sua primeira ponta e já pega uma sapatilha de palmilha reforçada, ela vai o quê? Ela não vai conseguir chegar. Ela não vai conseguir chegar. Vai desistir do balé. Ela vai se frustrar. Por isso que eu fiz essa ponta intermediária, uma palmilha macia, que é para facilitar ela subir ali, esse trabalho de subir e descer com prazer, não com sofrimento, não que ela tenha que se jogar em cima do sapato de ponta. Pedro, uma pergunta assim rapidinho. Vamos dizer, uma menina tá com uma pré-ponta. Ela teria que trabalhar 1 mês, 2 meses, tendo duas aulas por semana. Trabalha quanto tempo na pré-ponta para depois ir para uma ponta? 1 mês, 2 meses? É a critério da professora e a critério de quanto ela tem a satisfação de estar ali. Enquanto que ela está sentindo o prazer de estar trabalhando com a pré-ponta, e talvez ela vai se acostumar a criar tanta forcinha no pé que o pé dela vai ficar cada vez mais bonito, porque o que é bonito é mostrar o colo de pé. Sim. Se ela não consegue subir na ponta do dedo, esse colo de pé não desenvolve.
Quer dizer, então, de repente ela vai chegar, vai se sentir tão bonita, vai ver, se sentir bonito o seu pé, que ela não vai querer usar nem outra palmilha. Talvez, eu vou fazer, quando chegar, por exemplo, a Cecília, para dançar Gisele, ela tinha um segundo ato, ela tinha uma sapatilha muito macia. Para dançar um Don Quixote, ela precisava de uma sapatilha, uma palmilha um pouco mais resistente, porque ela tem muito ataque. Sim. Isso já é falando de profissional, mas vamos focar em alunos. Não, né, não, excelente, mas é isso que a gente tem que ter essa noção de que para cada caso é um caso. Eu acho que é bem importante isso. Exatamente. Agora uma coisa, Vivi, tô vendo aqui as pessoas perguntarem muita coisa. Pede para mandar para nós, nós fazemos as respostas e eu te envio e você coloca na página da Balari as respostas. Ótimo, ótimo. Isso. E também pode mandar para você, Cecília, qualquer coisa você me manda e a gente faz também. Uhum. Porque é um universo tão grande sobre sapatilha que uma hora é pouco para a gente dizer o início. Tem gente perguntando o que é pré-ponta, quer dizer, são coisas que a gente pode mandar, de repente, depois com uma fotografia, com informações mais detalhadas. Acho ótimo, acho ótimo. A gente tem que aproveitar esse tempo que está todo mundo em casa, né? Para pelo menos a gente se informar. Acho que é um momento excelente para a gente fazer do limão uma limonada e pelo menos ter uma informação que eu acho que a gente sai, quando a gente sair dessa quarentena, a gente já saia melhor. Pelo menos mais informado mesmo, isso é verdade. Mais informado, exato. Isso aí. Eu acho que foi excelente. Acho que voltar a fazer daqui um tempo de novo, né? A gente teve mais ou menos umas 50 pessoas que vieram. Tá dando aí, ó, 1 minuto e meio. A gente teve mais ou menos um público de 50 pessoas e a gente pode pensar em refazer daqui um tempo, daqui uns 15 dias, de repente falar mais um pouquinho. Podemos sim. E eu só mandem as perguntas. Pessoal, mandem as perguntas ou para a Balari ou para mim na minha página ou na página da Balari, que nós respondemos, tanto Pedro como eu vamos responder e damos o feedback para vocês. E faremos outras vídeos, é muito importante. Isso. Vamos combinar assim. Daí o que vocês receberem, vocês mandam para a gente botar na página também. Eu acho que é bem bacana. Isso mesmo. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Cecília. Foi ótimo. Vamos combinar de fazer mais algumas vezes, falando sobre outros assuntos. Vamos começar agora. Já que eu comecei, né, a fazer, vamos fazer mais vezes. Isso mesmo. Tá bom, prazer, Viviane. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Um beijo grande para vocês. E até muito obrigada, pessoal. Fica com Deus, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau.